nesta noite. Oh, aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele é conhecido pelas suas manifestações na Bíblia. E as manifestações do Espírito, geralmente a Bíblia fala que as suas manifestações e atuações, ele agiu por meio do fogo. Por que pelo fogo? Porque o fogo é o elemento especial que nós podemos comparar-se ao Espírito Santo. Diz a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 3, que estava Moisés pastoreando as ovelhas na terra de Midian, Monte Horebe, o monte de Deus. Diz a Bíblia que Moisés, seguindo as instruções do seu sogro chamado de Jetro, pastoreando as suas ovelhas, o anjo do Senhor desceu sobre uma sarça. Diz a Bíblia que quando o anjo desce, Moisés está no cume do monte. De repente, Moisés olha, Moisés vê uma luz. E diz a Bíblia que Moisés disse: vou me virar para ver que luz é essa. Olha que interessante. Diz a Bíblia que Moisés estava em uma direção, e Moisés falou: vou me virar para ver que luz é essa. Porque a sarça estava ardendo por um fogo, mas ela não era consumida pelo fogo. Ora, quando nós estudamos a história da sarça, nós entendemos que era comum, era normal a sarça pegar em fogo no deserto, porque o calor era muito forte. Era comum, mas o que era incomum era uma sarça pegar fogo e não ser consumida pelo fogo. Isso não tinha explicação. É por isso que os teólogos ficam doidos, porque tem crente que faz aviãozinho dentro da igreja e outros não. Isso não tem explicação. Tem sarça que pega fogo, mas é fogo de palha. Mas a que pega o fogo do Espírito, ela permanece para sempre. A Bíblia diz que quando Moisés disse: eu vou me virar para ver quem fala comigo, eu vejo aqui Moisés tomando uma atitude para ele ver a glória de Deus, para ele ver a sarça sendo consumida, ou seja, a sarça pegando fogo. Para ele ver a sarça, ele teve que mudar de direção, ele teve que se virar. Tem muita gente assim também, que para ver a glória de Deus a partir de hoje, ele vai ter que mudar o seu pensamento, ele vai ter que mudar a sua atitude, ele vai ter que olhar para a direção aonde Deus quer que ele olhe, ele vai ter que olhar para a direção aonde a sarça está. Tem muita gente que não recebe nada, sabe por quê? Porque Deus está aqui com a glória está pegando fogo, ele está olhando lá para o outro lugar, ele está olhando lá para a sua casa, ele está olhando lá na rua, ele está olhando lá no trabalho. Se vire para Deus hoje e veja a glória de Jesus na sua vida. Começa a olhar para Jesus e você vai ver a glória de Deus. Diz a Bíblia que quando Moisés avistou, o anjo bradou dizendo: Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés. Primeiro, não se acerque aqui, não se aproxime mais, tire a sandália dos teus pés, porque a terra em que você pisa é uma terra santa. O que é que eu aprendo aqui nesse texto? Eu vejo uma exigência de Deus. Moisés viu que o fogo estava pegando, viu que a chama estava ali, viu que a glória estava ali, viu que a presença de Deus estava ali, viu que o Espírito estava ali, e ele foi correndo para receber. Mas Deus disse: espera aí, Moisés, não é desse jeito não. Primeiro tira a sandália do Egito e vem que eu vou encher você do meu Espírito. Tem muita gente, pastor, que ele quer a presença de Deus, mas ele não quer abandonar os maus costumes. Ele quer a presença de Deus, mas ele quer andar na vaidade do pecado, ele quer andar igual o mundano. Ele não quer deixar a presença da sandália do Egito, porque o costume do Egito era o seguinte: toda vez que Moisés ia se apresentar diante de Faraó, Moisés tinha que tirar a sua sandália. E Deus dizendo: Moisés, se diante de Faraó você tira, diante de mim você não vai tirar. Pode tirar a sandália, porque se você não se livrar dela agora, eu não vou te encher do meu Espírito, eu não vou te encher do meu Espírito. Sabe o que Jesus está dizendo para você nessa noite? Ele quer encher você de glória, ele quer encher você do Espírito. Mas a partir de hoje, começa a botar para correr o que não pertence a Deus. Está lá dentro da sua casa, ou está dentro da sua vida. Se livre dos maus costumes, se livre agora, e seja cheio, e seja cheio, e seja cheio, cheio. Ele quer a presença de Deus, mas não quer deixar a sandália do Egito. Não é de qualquer maneira que o fogo do Espírito vai pegar.
Não é de qualquer maneira que o Espírito Santo vai nos encher. Eu já lhes contei esse testemunho aqui, deixa eu lhe falar rápido. Eu fui ministrar a palavra em um desses países aí, da Europa. O pastor que me convidou, me mandou a passagem, eu estava em Madrid, fui para um dos países da União Europeia. E fui ministrar a palavra, era um congresso. Quando eu desci no aeroporto, o pastor que veio me receber, ele disse: olha, eu vou te levar aqui para dar umas voltas e você vai avistar algo aqui. Mas não fique escandalizado, isso é nosso costume, isso é nossa cultura. E ele começou a me mostrar as maiores lojas que tinha no centro da cidade. E algumas delas eram de uns membros da igreja. E ele começou a dizer o quanto que aqueles membros davam de dízimo, de oferta para a igreja. E eu fiquei contente com Jesus, porque eu descobri que o povo ama a obra de Deus e abençoa. Mas o negócio era diferente. Quando nós damos uma volta na cidade, ele me levou atrás da igreja e me mostrou um local enorme, um terreno gigante, uma nave gigante. E naquela nave nós entramos dentro dela. E ele disse: olha, você está vendo esse buraco enorme que está aqui? Eu disse: sim, estou vendo. Pois bem, esse buraco enorme aí, nós estamos fazendo uma piscina bem gigante, porque nós queremos aqui treinar os nossos jovens, nossos músicos. E aqui vai ser o lugar deles vão ficar relaxando antes de adorar a Deus, nadando, para depois ir adorar Jesus. Aí eles vão adorar mais alegre, mais contente. Disse: mas não tem só isso não, vamos aqui em cima. Na parte de cima ele me levou uma academia tremenda. E eu disse: que é isso? Ele disse: é para os nossos músicos, nossos levitas ficarem esbeltos, ficarem fortes, ficarem bonitos, parecidos com Jesus. Porque para Deus tem que dar o melhor. Eu disse: é? Disse: é. Mas assim? É assim. Eu falei: Jesus, me dá logo esse microfone. Me dá o microfone, Jesus. E eu fui ministrar a palavra. Pensa você ministrar a palavra para um povo, meu Deus do céu. Olha, eu penso que eu engoli pelo menos uma meia dúzia de mosquito aquele dia. Estourei o pulmão de dar glória, falei mistério com Deus e não saía nada. De repente, o pastor chegou no meu ouvido e disse assim: olha, você tem aproximadamente 15 minutos somente para ministrar a palavra do Senhor, porque depois os jovens vai tudo lá para a parte de dança, no fundo, aonde tem aquele salão, e os nossos jovens, as pessoas têm que ir para lá, descansar, buscar Deus de outra maneira. Quando ele me falou aquilo, o Espírito Santo falou ao meu coração: chama a juventude para frente. E eu chamei a juventude. Quando eu chamei a juventude, o pastor se levantou e disse: o que você está fazendo? O Espírito Santo me deu autoridade. Quando o Espírito Santo te dá autoridade, faça, que ele vai te honrar. Quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus te mandar, obreiro, não seja covarde, faça. Se é Deus mandando, ele se encarrega de cuidar de você. Quando o pastor se levantou, disse: para trás de mim, Satanás. E eu disse: moças, busquem as bolsas agora, trazem elas aqui para frente do altar. As moças trouxeram as bolsas. E eu disse: agora despeja tudo o que tem. Umas faziam com a cabeça: despeja em nome de Jesus. Começaram a despejar. Começou a cair o pecado, preservativo, coisa, tudo quanto é coisa do diabo, contaminado. E eu disse: é essa a igreja que vai subir no arrebatamento? Jesus falou: vai ser essa, mas diferente. Hoje eu vou mudar ela. E o pastor estava de joelho. Eu disse: se levanta. Não é o apocalipse que vai acontecer aqui não, mas é o fogo purificador do Espírito que vai entrar dentro dessa casa e vai tirar o que não presta. E Jesus vai ser adorado, e o nome dele vai ser glorificado. Naquele dia todos foram libertos para a glória e o nome santo do Senhor Jesus. 6 meses depois o pastor me ligou e disse: vem pregar na minha igreja. Eu disse: só tem coragem? Ele disse: eu tenho coragem, a minha igreja está diferente agora. Nós temos agora um grupo de louvor diferente. Nós temos agora um ciclo de oração diferente. Nós temos agora os obreiros diferentes. Ninguém mais subia no púlpito. Estava tudo subindo no púlpito de bermuda, irmão, e tênis os obreiros. Eu não sabia se estavam na igreja ou estavam em outro recinto. Quando cheguei para pregar, todos estavam de gravata, de terno, e dizendo: Jesus, nós quer ser crente de verdade. Nós quer ser crente, porque o Espírito Santo está convidando você. Entra para a presença dele hoje. Entra para a presença dele hoje. Mas deixa a sandália do Egito. Deixa. E seja cheio da glória. Oh, aleluia. Ainda bem que aqui não tem. A sandália do Egito já está lá fora. Quem crê da glória? Quem quer da glória? Ainda bem que aqui todos já jogaram fora a sandália do Egito.
estão entrando na sarça, o fogo do Espírito está pegando. Louvado e engrandecido seja o nome precioso do Senhor Jesus. Quando eu falo que o Espírito Santo se manifesta na Bíblia por meio do fogo, eu vejo algo tremendo no livro de Isaías capítulo 6. Diz a Bíblia que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu Deus, viu a glória de Deus, recebeu o seu chamado. Olhe para mim, por favor. Diz a Bíblia que foi no ano em que morreu o rei Uzias. Diga bem forte: rei Uzias. Mais forte: rei Uzias. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Quando você vai ler o livro do profeta Isaías, você vai ver que do capítulo 1 ao capítulo de número 5, Isaías tinha uma mensagem que ele olhava só as pessoas fora ao seu redor. Mas quando ele teve um encontro com Deus dentro do santuário, ele já parou e deixou de olhar para os outros e começou a olhar para ele mesmo. Ele já não cantava assim: a irmã fulana de tal viu a glória de Deus, o irmão fulano de tal viu a glória de Deus. Não é assim que acontece com você e comigo às vezes? Quantas vezes nós vemos os testemunhos: fulano viu Deus, fulano sentiu a presença, fulano recebeu. Quando é que você vai pegar esse microfone e dizer: eu também recebi a presença de Deus, eu também recebi o fogo do Espírito? Quando é que você vai vir aqui e vai testemunhar que Deus encheu você do fogo sobrenatural? Quando é que você vai subir aqui e vai falar que Jesus possuiu a sua vida e você está cheio da glória de Deus? Quando é? Eu espero que no próximo culto você venha dar testemunho: Jesus me encheu, eu estou cheio da glória, eu estou cheio da glória, eu estou cheio da glória de Deus para sempre. Quantos podem adorar o nome de Jesus? Adore nessa noite, porque o Senhor é maravilhoso. Diz a Bíblia Sagrada que o rei Uzias morre. Quando morre Uzias, Isaías ele entra dentro do santuário. Você sabe o porquê que Isaías ele entrou dentro do santuário só depois da morte de Uzias? Uzias, segundo a tradição, ele era primo do profeta Isaías. Uzias ele era o companheiro de Isaías. Onde Isaías ia, estava Uzias junto com ele. Ele cresceu junto, foi contemporâneo. Só que um dia, o que Deus fez? Deus resolveu matar Uzias para levantar Isaías como profeta. Sabe o que Deus está falando na minha boca? Eu não quero ser boca minha, eu quero ser como João Batista. João Batista foi a voz do que clama no deserto. Ele não era uma voz que clama, ele era a voz do que clama, ele era a voz de Deus clamando no deserto. Eu quero ser boca de Deus clamando pela sua vida nessa noite. A Bíblia Sagrada diz que Isaías ele recebe a notícia de que o seu primo morreu. Quem? Rei Uzias. Quando morre Uzias, aí ele vai para dentro do santuário do Senhor. Mas veja bem uma coisa: antes de Uzias morrer, Isaías não foi comissionado, Isaías não foi levantado como profeta antes da morte de Uzias. Só depois da morte de Uzias que ele recebeu o chamado profético. Sabe o que isso dá a entender? Enquanto Uzias vive, eu não posso profetizar. Enquanto Uzias estiver vivo, eu não vou ser profeta nunca. Enquanto Uzias permanecer vivo na minha vida, eu nunca vou profetizar, eu nunca vou ser profeta. Sabe o que Deus está mandando te dizer? Hoje Uzias vai cair por terra e Deus vai te levantar como profeta. Sabe por quê? Porque enquanto Uzias está vivo na sua vida, você não pode ser comissionado por Deus. Existe Uzias que atrapalha você de ser usado por Deus. Existe Uzias que atrapalha você de ser cheio da presença de Deus. Por exemplo, se nós perguntássemos aqui nessa noite para essa juventude, permite eu usar o nome de vocês, se eu perguntar para essa juventude qual é o nome dos 12 discípulos de Jesus, desculpe, mas vou usar vocês. Se eu perguntar qual é o nome dos 12 discípulos de Jesus, quantos vão levantar e dizer: eu sei o nome dos 12? Pode ser que 2, 3 ou 4, ou pode ser que todos, mas em muitos lugares, muitos têm que pegar a Bíblia e consultar porque não sabem. Mas se perguntar o nome de 12 jogador de futebol, ele sabe até o número dos reservas, até dos reservas ele sabe. Se perguntar para as mulheres o nome das 12 tribos de Israel, você sabe dizer: eu não sei. Mas pergunta o nome de 12 artistas de novela, 12 lá dos bambambam de Hollywood, sabe até de 20, de 30. Aí diz que quer ser cheio do Espírito Santo. Ei, escuta, esse Uzias do mundanismo, ele tem que cair por terra hoje para Jesus te levantar e ele vai te usar.
Ele quer encher a nossa vida de glória, mas nós não queremos ser cheios. Nós não queremos a glória de Deus. Nós nos acostumamos com cultos frios, com mensagem sem graça, com louvor sem unção. É tempo da igreja de Jesus se levantar. É tempo da igreja de Jesus se levantar. Eu não aceito, pastor Feitosa, um culto em que a presença do Espírito não manifeste neste lugar. Eu não aceito o cantor vir cantar e eu não senti a presença de Deus. Eu não aceito o pregador pregar e eu não senti a presença de Deus. Eu não aceito porque a igreja do arrebatamento é a igreja movida pelo fogo do Espírito. Pelo fogo do Espírito. Pelo fogo do Espírito. É uma igreja que vai derreter esses icebergs dentro da igreja e vai virar tocha, 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 cheio de Deus. É tempo de matar Uzias. Mata ele agora. Mata ele agora. Joga ele por terra. E escute Deus te chamando, te comissionando. Anai, robom de casa. Chiquindia rasobou de cantoré. Daravasob de covaré. Existem lugares que você vai ministrar. Eles pulam, eles gritam, eles batem palmas e dizem: estamos cheios de Jesus. Eu digo: está cheio de nada, está cheio da carne. Porque se tivesse cheio de Deus, a vida era diferente. Se tivesse cheio de Deus, havia temor, havia respeito, havia reverência. Se tivesse cheio de Deus, havia cheio da glória também. Se tivesse cheio de Jesus, não estava com a cara parecida de delegado de polícia lá do Iraque. Estava parecendo com aquele que o fez a sua imagem, a sua semelhança, adorando e glorificando o nome do Senhor. Escuta aqui, irmão, esses fogos de palha, Jesus vai apagar o fogo deles e não vai acender mais. Porque Jesus não acende fogo de palha. O fogo de Jesus, ele permanece para sempre. Ele permanece para sempre. E o fogo que ele acendeu na sua vida, não tem bombeiro do inferno que vai apagar o fogo que Deus acendeu na sua vida. Não tem bombeiro de Satanás que vai apagar o fogo dessa igreja, pastor Feitosa. Se levantar, Deus vai derrubar por terra, mas o fogo vai permanecer. Quantos estão sentindo o fogo do Espírito aí? Quantos estão sentindo o fogo do Espírito aí? Olha ali, olha lá, tem crente sentindo aí. Olha ali, olha lá. Experimente só um pedacinho do que Ele quer fazer na sua vida agora. Aquele que é compromissado com o Evangelho, aquele que tem compromisso com este fogo, que não abre mão de uma vida cheia do fogo do Espírito, começa a receber agora uma descarga de poder dos altos céus. Derrama agora, Jesus. Derrama agora, Jesus. Derrama agora, Jesus. Enche. Os dias da frieza, Jesus vai te fulminar hoje. Jesus vai te fulminar hoje. Os dias do gelo, você vai ser acendido. O fogo vai queimar, o fogo vai queimar, o fogo vai queimar, vai queimar. Sinta ele queimando, sinta ele queimando, sinta ele queimando agora, sinta ele queimando. Sinta.